Você está pensando em sair do Brasil, mas já sabe para onde ir? Como escolher o melhor lugar para você? Bom, essas perguntas eu tenho feito ultimamente e quero ajudar a responder algumas dúvidas que a gente tem quando a gente pensa sobre esse assunto. Meu nome é Fabiano Zambelli, da FBZ Imports, e nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente do que normalmente a gente fala aqui nesse canal, mas que muitos brasileiros, como eu, estão pensando e até agindo para tomar essa atitude. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, não esqueça ali de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe os seus comentários, tá? E compartilhe esse vídeo para quem vocês acham que também está pensando nessa possibilidade. Bom, esse é um tema que tem despertado interesse em muitos de nós, seja por desafios internos do país, também pela busca de novas oportunidades. Então, a gente está sempre pensando em querer sair do país. Mas além dos problemas, obviamente, políticos e financeiros, afinal, nós estamos num dos países com as maiores cargas tributárias do mundo, e esse é um dos motivos também que desmotivou muito a questão da importação, revenda, e mesmo que ainda seja um bom mercado, é um pouco difícil prever o futuro desse país. Então, motiva a gente de querer sair. E outros motivos também, que como eu falei antes, eu não vou entrar em detalhes, pelo menos nesse vídeo, tá? Mas também tem muita gente que tem a vontade de estudar fora, viver em outro país pela questão da cultura, isso sempre aconteceu, né? Ou apenas ter uma chance de uma vida melhor, coisa que não está conseguindo aqui no país. Mas para isso a gente se depara com inúmeras opções de países para ir. Então tem muitas oportunidades, porém cada lugar tem características diferentes. E a gente precisa levar em conta isso. Então, baseado nos objetivos que a gente tem, as capacidades e a forma como a gente quer viver as nossas vidas, pode ser que um lugar seja melhor ou não, baseado no que a gente acredita, como a gente pensa, existem lugares que se adaptam melhor a gente ou não, né? Então, por isso que eu quero passar rapidamente dos principais lugares que os brasileiros procuram para viver. E eu vou tentar falar um pouco das características de cada um para tentar ajudar aqueles que estão pensando em sair do país, entender o que é, como que é a sua vida e que tipo de lugar pode ser melhor para a pessoa ou não. Mas antes a gente tem que fazer um alerta, tá? Eu quero fazer um alerta, né? A imigração começa muito antes de a gente pisar em no solo estrangeiro, tá? Então é muito importante a gente se preparar adequadamente, organizar documentos, entender os custos que estão envolvidos nisso tudo, porque não é só eu chegar em outro país, eu tenho que estar preparado para viver, eu tenho que ter a documentação para poder trabalhar legalmente, né? Então tem custos envolvidos e tem impactos que vai gerar na vida de vocês, que vocês precisam saber se vão estar preparados ou não, especialmente para quem estiver indo com a família. Quem vai sozinho, não tem problema, vai dormir num carro uma noite, se tiver algum problema, alguma coisa, mas já pensou, tá com mulher, tá com filhos, tá com a família, vocês não podem simplesmente fazer isso sem um mínimo de planejamento, tá? Então a falta de preparação, ela pode levar a problemas legais, dificuldades de adaptação e desafios financeiros que pode causar problemas maiores do que vocês já têm aqui, ou no caso de um sonho, transformar ele num pesadelo. Então eu tenho estudado bastante sobre isso, né? Tanto que eu tenho feito poucos vídeos nesse canal ultimamente, e eu tenho visto muitas dificuldades, principalmente em grupos que eu participo de pessoas que estão pensando em migrar e sair do país, né? Principalmente no entendimento. Então, antes de falar dos lugares que a gente vai, é preciso a gente entender rapidamente alguns conceitos importantes que vão fazer a diferença na hora de vocês irem para um lugar, até para vocês contratarem alguém ou chegarem no lugar e pedir uma documentação, vocês têm que saber o que estão pedindo, porque pedir a coisa errada pode dar problema. Então eu vou falar rapidamente do que seria a residência legal, residência fiscal e a cidadania. Isso é uma coisa que eu vejo nos grupos as pessoas pedirem de forma errada, e são conceitos simples de entender e rápidos. Mas se vocês chegarem a algum lugar e pedirem, eu quero a cidadania, vocês podem ser barrados e mandados embora, enquanto vocês deveriam estar pedindo a residência legal. Então são conceitos simples, mas que vocês precisam saber, vocês precisam dominar esses conceitos para saber o que vocês querem, o que vocês vão pedir. Então, para entender melhor, depois também eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada lugar, mas eu vou citar rapidamente, tá? Eu prometo que vai ser bem rápido, os 4 tipos de tributação que existem no mundo. Por quê? Porque para vocês escolherem um lugar, vocês têm que entenderem, conforme o perfil de vocês, o tipo de tributação, pois às vezes um lugar é um paraíso para morar, mas devido ao tipo de negócios, o tipo de trabalho que vocês têm, vai virar um inferno na hora de comer o dinheiro de vocês. E aí não adianta, aí de repente tem que partir para usar a teoria das bandeiras, que é uma coisa que eu não vou falar nesse vídeo aqui,
mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso passar essa teoria toda. Afinal de contas, eu já li, já estudei, já participei de seminários e cursos, não me custa nada passar para vocês sem que vocês tenham que gastar por aí para aprender isso aí. Bom, eu vou compartilhar a tela, que eu montei uma descrição aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu botar aqui então. Então, vamos falar do que seria a residência legal, tá? Ela também é conhecida como residência migratória ou residência por domicílio. Então, o que é essa residência? É o direito de você morar em um país. Daí você vai ter os mesmos direitos de um cidadão comum daquele país, tá? Salvo algumas exceções, como, por exemplo, nos Estados Unidos, quem é nascido fora não pode, por exemplo, não tem o direito de ser presidente da República. Então tem que ser um cidadão americano nato ali, tá? Mesmo que você obtenha a cidadania, que não é o caso da residência legal, você não vai poder ser presidente. Bom, então você vai ter o direito de morar no país, os mesmos direitos de um cidadão. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai ter essa cédula migratória, você vai ter nos Estados Unidos é o Green Card, tá? Equivale ao Green Card nos Estados Unidos. Você ter o Green Card, você não é cidadão americano. Você tem o direito de residir e morar nos Estados Unidos, tá? Aí você vai ter a cédula de identidade, vai ter um número equivalente ao CPF, mas atenção de novo, você não tem direito ao passaporte. Você tem direito a viver, trabalhar, morar, tem os mesmos direitos e deveres, mas você não é cidadão. Então equivale ao Green Card nos Estados Unidos. Então só para entender um pouquinho, eu, por exemplo, eu tenho a cidadania brasileira, né? Eu tenho também a cidadania italiana por descendência. Eu tenho a cidadania italiana já. Então, nesse caso, por exemplo, eu já obtive a minha residência legal do Paraguai. Então, eu tenho a cédula de identidade e eu tenho a cédula de imigração, a migratória provisória, no caso. Então, eu não posso chegar em algum lugar e dizer assim, eu sou paraguaio. Eu não sou paraguaio. Eu apenas tenho o direito de residir no Paraguai. Agora, eu posso chegar num outro lugar do mundo e dizer eu sou brasileiro ou eu sou italiano, porque eu tenho a cidadania. Então, essa é uma diferença entre ter a cidadania e a residência legal. Você não consegue chegar num país e pedir direto a cidadania, exceto casos especiais, como Portugal, Itália e alguns outros, por você ter a descendência. No caso da Itália, pelo sangue. Daí você abre um processo, mostra que você é descendente de italianos e você vai conseguir obter a cidadania. É um processo longo, demorado, mas você consegue, tá? Mas então, essa é a principal diferença, tá? Eu não sou paraguaio. Eu tenho o direito de morar no Paraguai. Se eu fizer a residência do Uruguai, eu não sou uruguaio. Eu tenho direito a residir no Uruguai. Essa é uma grande diferença, certo? E por que tem que ter cuidado com isso? Se você é cidadão brasileiro apenas e você está morando nos Estados Unidos, você tem o Green Card, você não é americano, você tem o direito de estar nos Estados Unidos e viver. Vamos dizer que por algum problema legal, como está acontecendo muito hoje no país, eles cancelam seu passaporte. Você simplesmente não consegue mais viajar. Você não pode ir para o Canadá, você não pode ir para a Europa, porque você precisa de um passaporte, você precisa de uma cidadania para entrar nesses lugares. E o Green Card não é uma cidadania. Então você pode continuar nos Estados Unidos, de repente pelo tempo até que você consiga pleitear uma cidadania americana, mas você não consegue sair dali. Se você voltar para o Brasil, você vai ser mandado de volta, seu passaporte não é válido. Aliás, você não vai conseguir embarcar sem um passaporte. Então, essa é a diferença básica entre cidadania e a residência legal, tá? E aí entra um detalhe. Muitos países, como os Estados Unidos, Canadá, Europa, eles exigem que você more lá. E uma vez morando lá, mais de 183 dias ou mais de um prazo, você automaticamente vai se tornar residente fiscal nesse país. Então, já que eu falei disso, o que é a residência fiscal, tá? Vamos passar aqui à frente. Eu esqueci de falar que, dependendo das regras do país, a residência legal, vivendo X anos naquele país, pode levar você a pleitear a cidadania daquele país, tá? Então, residência fiscal é o país em que você paga os seus impostos, né? Então, como é que funciona isso? A maioria dos países pensa assim: se a pessoa mora e usa a infraestrutura do país, ela tem que pagar os impostos ali. Então tem uma regra geral, ela não é definitiva, ela não é única, pode variar de país para país, que é o seguinte: se você vive mais de 183 dias por ano nesse país, você se torna residente fiscal nesse país. Então você tem que pagar os impostos ali. Muito cuidado com os Estados Unidos, porque ela tem uma regra diferente, ela faz uma soma dos 3 últimos anos, ela pega os dias que você passou esse ano,
mais um terço, eu não me lembro agora, a regra é um pouco complicadinha, mas um terço do que passou no ano passado e mais um sexto do que passou há 3 anos antes. Esse um terço e um sexto eu não me lembro, tá? Eu agora não me lembro de cabeça. Mas daí você tem que somar os três. Então, na prática, se você ficar 180 dias cada ano, você vai se tornar residente fiscal. Agora, muito cuidado se você mora ou vai morar em outro país sendo brasileiro, tá? E você vai acabar sendo residente fiscal nos dois países. Então, você vai ter que pagar imposto no Brasil o que você ganha fora. Por exemplo, você vai morar nos Estados Unidos, você trabalha lá. Se você não deu baixa na residência fiscal do Brasil, você vai ser residente fiscal Estados Unidos e Brasil. E aí, o que acontece? Você é obrigado a declarar no Brasil tudo que você ganhou nos Estados Unidos e pagar o imposto de lá também. Alguns países têm acordo de bitributação, como o Uruguai, como o Canadá, e aí você abate os impostos, mas se você pagou 20% lá e o seu imposto de renda aqui seria 27%, você ainda vai ter que pagar os 7% de diferença aqui. Então, se você sai do Brasil e vai viver em outro país, é importante dar baixa na residência fiscal do Brasil, porque o Brasil permite isso, tá? Então, para ter a residência fiscal, você tem que ter a documentação e a residência legal antes. Então, você não pode chegar, eu quero ser residente fiscal num país que é um paraíso fiscal. Não, você vai ter que ter a documentação legal e muitos países exigem que você comprove que está morando lá. Por exemplo, a Europa não aceita que você tire a residência fiscal de lá sem que você comprove realmente que está morando em outro país. Então, tem que ter um certo cuidado com isso, mas basicamente é essa a questão. E você pode sim ser residente fiscal em mais de um lugar. Países como o Paraguai aceitam que você faça a residência fiscal, comece a pagar os impostos ali, sem abrir mão de outros, tá? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Conforme a estratégia pode valer a pena, mas dependendo não. Então sempre consulte contadores locais e entenda como funciona a legislação para poder fazer isso. Então é muito comum pessoas que saem para trabalhar, vão morar em outro país e nem fazem declaração no Brasil. Só que quando vocês voltarem, caso o Brasil descubra, e hoje com essas interligações de informações de sistema bancário e tudo mais, se o Brasil descobrir, vocês vão ter que pagar todos os impostos atrasados do que vocês ganharam no exterior, com juros e multa, toda aquela historinha que vocês já conhecem do Brasil. Então, se vocês nunca mais voltarem, tudo bem, mas se não, vocês podem ter um problema enorme por simplesmente não ter avisado o Brasil que você não mora mais aqui e pedir a baixa fiscal do Brasil. Você não declara mais imposto aqui. Você só vai pagar imposto no Brasil caso você tenha um imóvel alugado ou alguma renda que é dentro do país. Daí você paga e envia esse dinheiro para fora. Então, aí chegamos na cidadania, que é o que eu já falei antes, tá? Muita gente eu vejo nos grupos dizendo assim, o que eu preciso para fazer a cidadania do Uruguai? O que eu preciso para fazer a cidadania do Paraguai? Não, você primeiro tem que fazer a residência legal. Depois é um processo de cidadania. Então, se você é brasileiro, é porque você nasceu no Brasil, ou é filho de brasileiros, mesmo nascendo em outro país, né? Claro, os pais têm que vir no Brasil, ou num cartório, e fazer o registro no consulado. Por exemplo, você é filho de brasileiro, um casal de brasileiros vai para a Europa e tem um filho lá. Esse filho vai ser cidadão daquele país que ele nasceu, tá? Mas você vai no consulado e faz o registro que você teve um filho lá, ele também vai ser brasileiro. Ou se você se naturalizou por casamento, por tempo ou por outras formas, tá? Então, muitos brasileiros, como é o meu caso, têm por descendência outras cidadanias, como italiano, português e outras. Então, você pode adquirir essa cidadania depois de um tempo morando legalmente em alguns países, tem que ver as regras, né? Ou por casamento, ou alguns casos por investimento, como alguns países do Caribe que você compra a cidadania. Você chega lá, investe $1 milhão, por exemplo, e você se torna cidadão daquele país. Tá? Tem vários países com vários programas de cidadania, principalmente paraísos fiscais. Tá? Tem os Golden Visas, como falo, tem várias opções, inclusive em alguns países da Europa. Mas como eu falei antes, se você é cidadão, você pode dizer que é daquele país, tá? Então, eu sou cidadão italiano, eu posso chegar em algum lugar e dizer eu sou italiano, ou eu sou brasileiro. Mas eu tenho a residência do Paraguai, eu não posso chegar lá e dizer eu sou paraguaio, porque eu não sou. Essa é uma maneira mais fácil de entender a diferença de cidadania e residência legal. E aí, claro, você vai ter todas as obrigações, além dos direitos de ser um cidadão. Mas eu não quero me estender muito nisso. Então agora eu vou falar rapidamente dos 4 principais sistemas tributários que tem no mundo,
pois dependendo dos objetivos de vocês, eles podem mudar a decisão sobre qual país que vocês vão. Então vamos lá. O primeiro tipo é a ausência de impostos diretos, tá? São verdadeiros paraísos fiscais. Então são países que não têm imposto de renda, não têm imposto corporativo, não têm ganho de capitais, royalties, comissões, juros e dividendos. Eles tributam apenas o imposto de consumo e eles ganham muito com vendas de cidadania, etc. Né? Vendas para você montar uma empresa com isenções, eles cobram algumas taxas anuais, eles vivem disso. E turismo também, etc. Então, normalmente são países do Caribe, tá? Tem alguns países assim, tem o exemplo de Catar, que também faz isso, Brunei e alguns outros. O Catar também realmente adota esse sistema porque ele também tem muitos dividendos do petróleo. Então ele atrai empresas, atrai uma série de pessoas que têm bastante dinheiro, que se importam, que querem esse tipo de sistema tributário. Então eles são paraísos fiscais com algumas restrições e cuidados que a pessoa tem que ter. Normalmente esses países não são para aquela pessoa que quer migrar para trabalhar ou para estudar. Geralmente são países com objetivos mais voltados a quem tem investimentos ou uma coisa muito específica. Tá? O segundo tipo é o imposto baseado na residência. Então, são mais de 130 países que aplicam esse modelo e ele é um inferno tributário, tá? Porque eles tributam sobre a renda mundial. Então, temos exemplos, a Europa praticamente toda, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, quase toda a América Latina é assim. Alguns têm acordo de bitributação para evitar que, se você é cidadão brasileiro e mora no Canadá, você evita bitributação. Mas as diferenças, se o imposto aqui é maior que o do Canadá, aquela diferença que você não pagou lá, você vai ter que pagar aqui e vice-versa, tá? Se você tem renda no Brasil e mora no Canadá, você vai ter que pagar também imposto no Canadá sobre a renda do Brasil. Alguns têm aquela tax holiday, que chamam, que é um prazo de isenção nesse imposto. Por exemplo, você vai morar no Chile. O Chile tem 3 anos. Durante 3 anos, você só paga imposto do que você ganhar no Chile. Rendas de fora do Chile ficam isentas por 3 anos. Depois começa a pagar. O Japão tem 5 anos e tem alguns outros que têm isso também. Então, esse tipo de país, vocês têm que saber que se vocês forem morar lá, vocês vão ter que pagar esses impostos. Se você vai morar num país, que você vai viver lá, quer aquela infraestrutura, vai trabalhar lá e ganhar o dinheiro lá, você dá baixa da residência fiscal no país, no Brasil, e você vai morar lá e ponto final, entendeu? Daí você vai pagar os impostos lá, sabendo que tem essa carga tributária. Depois, o terceiro tipo é o imposto baseado na cidadania. Bom, essa é uma variação do imposto baseado na residência. E aí só tem 3 países que adotam isso: Estados Unidos, a Eritreia, que eu nem sei onde é que fica, e a Hungria. Então, se você se tornar cidadão americano, você vai pagar imposto mundial sobre tudo que você ganha em qualquer lugar do mundo, sempre, tá? Não tem como dar saída fiscal de lá, como o Brasil, por exemplo. Então, você é cidadão brasileiro e vai morar fora, você pode dar saída fiscal do Brasil e não pagar mais impostos aqui. Isso acontece na Europa também, com exceto a Hungria. Eu vou morar e vou morrer nos Estados Unidos, ótimo, e a cidadania. Mas se não, não sei se vale a pena. Vale a pena ficar só com o green card, que se algum dia vocês saírem, vocês podem dar baixa nesse visto. O quarto tipo, que é considerado o melhor de todos, é o imposto territorial. Então, tem 40 países, em média, que aplicam esse modelo. Lembrem que tem variações entre os países, tá? Então, o residente, você vai pagar imposto somente sobre a renda local, ou seja, a renda que vocês têm dentro do país. Então, se vocês trabalham, vocês vão pagar impostos sobre o que vocês ganham ali. Se vocês têm uma empresa que vende, que recebe recursos de fora, ou se vocês trabalham remotamente, e recebe dinheiro de outro país, o imposto é zero. Vocês podem morar ali trabalhando para fora, o imposto é zero. Então, como exemplo como isso, Paraguai, Panamá, Geórgia, Malásia, o Uruguai com um asterisco, porque o Uruguai ele cobra imposto sobre juros e dividendos que vêm de fora. Então, ali vocês pagam imposto. Mas ele tem um tax free de 10 anos. Durante 10 anos você não paga esse imposto, e depois você começa a pagar. E tem uma variação desse imposto territorial, que é o sistema tributário non-dom, que é não domiciliado, que é uma variação anglo-saxônica desse sistema, que é adotada no Reino Unido, Irlanda, Chipre, Ilhas Maurícios e alguns países do Caribe. Então você não tributa renda estrangeira, exceto a parte que você leva para lá. Então eu vou morar no Reino Unido, eu não vou tributar aquela renda de que eu ganho fora, mas se eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu não tributo o que eu ganho lá,
Mas se eu levar $2.000 ou 2.000 libras para dentro do Reino Unido, sobre aquela quantidade de dinheiro que eu vou usar para viver lá, ele tributa. E no caso do Reino Unido, ele tem um prazo de 10 anos, depois você vai começar a pagar sobre a renda mundial. Já a Irlanda não, a Irlanda você não tributa, só tributa o que leva, tá? Então tem que ter alguns cuidados dessas variações. Bom, mas chega de falar desses conceitos e vamos falar, deixa eu voltar aqui para mim, dos principais destinos para os brasileiros e as características de cada lugar, tá? Porque afinal de contas, a gente tem que classificar o que é melhor para você. Então, eu vejo as pessoas perguntando assim, é bom morar no Paraguai, é bom morar no Panamá, é bom morar no Uruguai, é bom morar nos Estados Unidos, e elas ficam olhando para o outro. Duas pessoas podem chegar no mesmo lugar e uma amar aquele lugar e a outra odiar, não querer nem ficar na frente. Então você tem que olhar as características e olhar para a vida de vocês. É muito importante olhar e pensar quem eu sou, o que eu vou fazer lá, por que eu estou indo, que tipo de vida eu levo aqui hoje, como é que é o local que eu moro, como é que é a cidade, e para poder comparar, porque vai ser um choque cultural. Então, essa diferença é de pessoa para pessoa, tá? E é claro, assim, ó, tem pessoas que vão sem preparo, que vão sem condição financeira, e chegam lá e se dão bem. São exemplos. Só que vão sem documentação, né? Se arriscam, e ainda assim tem sucesso. Mas isso não é a maioria, tá? Isso não é. Muita gente não consegue nem chegar, por exemplo, a ação da migratória para os Estados Unidos, muita gente é deportado, muita gente fica preso. E essas notícias o pessoal não costuma falar muito não, tá? Eles costumam vender a ideia de que dá certo você passar pelo México. Agora está tudo liberado. Inclusive ontem, tá? Eu não sei o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, mas ontem eu vi a notícia que a Suprema Corte Americana autorizou o Texas a fazer aquilo que só o governo federal deveria fazer, que é prender pessoas ilegais. Ela autorizou o Texas a cumprir a lei de imigração, coisa que o governo federal não estava fazendo. Então, o Texas, a partir de agora, vai poder prender pessoas ilegais que estão passando e deportar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Então, o mais provável, quem for nessas condições, é que vai ter uma péssima experiência. Mas vamos classificar uns tipos de pessoas aí, pontuar, daí para cada lugar vocês entenderem e poder fazer a pesquisa e saber se vocês estão indo para o lugar certo ou não. Então, a gente tem que se perguntar muito o motivo da nossa saída. Então, eu estou saindo, vou estudar fora, eu quero aprender, eu estou saindo, eu quero viver num outro lugar para aprender culturas diferentes. Vocês podem até se arriscar num lugar muito exótico, se quiserem. Outra motivação, eu não tenho muitos recursos, então eu vou à procura de um trabalho, eu vou à procura de melhorar minha vida, de melhorar minha condição. Então, vocês têm que se analisar como vocês estão, os recursos que vocês têm e como que vocês vão fazer. Outra opção é, eu tenho bastante recursos, eu tenho dinheiro e eu quero viver em outra cultura, outro país. Agora eu vou sair por quê? Por motivos políticos, culturais, eu não quero mais viver aqui, então eu quero recomeçar minha vida em outro lugar, eu não concordo com isso, com aquilo, que isso está acontecendo muito agora, né? Deve ter entendido. Eu vou sair para empreender, eu quero montar uma empresa num lugar que é mais amigável para empresas, que eu tenho mais estabilidade jurídica, menos impostos. Então, essas perguntas tem que ter. E ainda tem um outro tipo de pessoa que está assim, ó, eu quero sair para criar meus filhos num ambiente mais seguro, ou com determinadas características. Então, vocês têm que se perguntar o porquê que vocês estão saindo do país. E ainda você precisa saber se tem que estar próximo do Brasil ou não, por motivos de família ou trabalho, ou precisa vir frequentemente para cá. E se vocês precisam e vocês vão lá para a Austrália, o custo das viagens, o deslocamento e a dificuldade é grande. Então, mas eu queria ir para a Austrália, mas eu tenho que ir todo mês, uma vez por mês, ir para o Brasil. Não vai dar certo. Então, esse tipo de coisa vocês têm que pensar também, né? Então, pensando nisso aí, eu vou passar pelos principais lugares que os brasileiros estão imigrando, na qual eu pesquisei, tenho olhado e tenho acompanhado em grupos, tá? Bom, eu vou mudar aqui agora para a tela do computador, para o mapa que eu tenho aqui, que vai ficar mais fácil. O primeiro lugar disparado que o pessoal mais pergunta e mais pensa quando nós vamos falar em imigrar é os Estados Unidos, certo? Deixa eu ampliar aqui o mapa, né? Eu não vou nem considerar o Havaí, o Alasca que tem aqui em cima, tá? Então, o que acontece aqui com os Estados Unidos? Ele tem oportunidades vastas. A chance de você progredir e ter salários altos trabalhando ali é grande. É a maior economia do mundo, então não precisa falar mais nada. Você vai ter salários altos, você vai ter uma boa renda, porém, o sistema de imigração é muito difícil. É muito comum as pessoas entrarem como turista e ficarem ilegais e depois tentarem regularizar. Só que aí, claro, você vai ter subemprego, você vai estar fugindo sempre com aquele risco de polícia, etc. Eu não aconselho, eu vou falar aqui de migrações legais, tá?
Mas eu tenho que falar o que acontece. Outras pessoas também pegam vistos de estudante, o que é proibido trabalhar. E vão trabalhando na surdina, fazendo algumas coisas, e aí vão pleiteando depois o visto de o Green Card, né? Tem vários vistos, na verdade, não é só o Green Card, tem o visto E2, que o Brasil não tem esse acordo, né, que é você investir em algum negócio, mas enfim, eu não vou falar disso agora. Eu sempre digo, a pessoa que vai ilegal, ela está sempre sob risco. E ela vai ganhar sempre menos, ela vai ter sempre um subemprego, ela vai ter mais dificuldade de conseguir os empregos, tá? Você tem que saber isso. Muita gente faz nos Estados Unidos, muita gente faz. Muita gente tem problemas, muita gente tem problemas, tá? E se vocês forem pegos, vocês nunca mais vão conseguir um visto de turista, de nada, né? Então vocês precisam ter muito cuidado com isso. Eu não vou ser moralista e dizer não vão, não façam, não se arrisquem, porque muita gente faz, tá? Então vocês pesquisem bem. Então, se vocês quiserem se regularizar, eu vou falar regularizando, o custo de documentação é extremamente alto, burocrático e demora tempo. Até para um visto de turista é complicado, tá? O sistema de tributação é baseado na residência e para quem é cidadão, baseado na cidadania. Mas vocês morando lá, mesmo na residência, vocês vão pagar impostos mundiais. Tá? Tudo que vocês ganham, se vocês têm a receita no Brasil ou outro país, vocês vão pagar imposto lá também. O imposto de consumo lá é muito baixo, as coisas são muito baratas. O imposto das empresas é baixo também. Porém, o imposto de renda, ele é alto sim, tá? Tem que verificar bem. Em compensação, vocês vão ter uma ótima qualidade de vida. É um dos países que tem uma das melhores infraestruturas do mundo, tá? Então, se você vai para lá, para quem que eu indico isso? Para quem tem negócios e até nem precisa morar e ser residente fiscal lá, tá? Pode montar uma empresa com visto E2, principalmente se tem cidadania italiana, o paraguaio, incrível que pareça, o chileno, a cidadania do Chile é muito boa para isso também, porque ela tem o visto E2 com valor mais baixo para os Estados Unidos. Você investe numa empresa, você passa lá 90, 100 dias por ano, e tem a residência fiscal, por exemplo, no Panamá, que é ali perto, você mora ali e faz essas pontes, né? E tem seus negócios nos Estados Unidos. Você não vai pagar imposto de renda ali nos Estados Unidos, então pode ser uma saída. Agora, se você não tem nada, quer trabalhar, quer ganhar vida, países como os Estados Unidos e outros que eu vou falar depois, eles têm o salário rende mais. Só que o custo de vida também nesses países é alto, então você vai ter que enxugar seu custo de vida e você vai conseguir guardar o dinheiro em dólar, você vai receber mais do que em outros países. Então pode ser interessante também para quem faz isso. Claro que para chegar lá para trabalhar, o caminho nos Estados Unidos é mais fácil de forma ilegal mesmo, porque você conseguiu um visto de trabalho, ou ter uma empresa que já lhe deu um visto de trabalho, porque esses vistos são caros, você vai precisar de um profissional, tá? É caro, são muitos dezenas de milhares de dólares, tem gente que chega a cobrar 20, 30 mil dólares para conseguir um visto completo lá. Então, mas varia ali de 10, 12 mil dólares para cima. Então, você vai ter que ter um gasto alto ou ir de forma ilegal. Tá? Mas a compensação, o retorno pode ser bom. Aqui, nós vamos passar para o segundo país que eu quero falar, tá? Que é o Canadá. O Canadá está aqui em cima. Eu vou reduzir um pouco o zoom aqui. O Canadá, ele tem um imposto baseado na residência também, porém ele já tem acordo de bitributação com o Brasil, né? Para quem é empreendedor digital, recebe de fora, ele não é indicado. Para quem tem trabalho remoto, tanto Estados Unidos como Canadá, não é uma boa você ser residente fiscal, porque você vai pagar imposto sobre tudo que... Se você trabalha para a Europa, quando o seu dinheiro sai de lá, ele é tributado. E você vai ter que pagar imposto de novo nesses dois países, tá? Então, agora, claro, eu prefiro pagar o imposto porque eu quero uma qualidade de vida boa. Então, eu quero morar nos países com uma infraestrutura excelente, com uma qualidade de vida, tudo bem, né? Você pode fazer isso. Claro que hoje o Canadá ele está enfrentando um problema de progressismo, cultura woke muito forte. Tem algumas regiões que é menos, outras mais, mas é um país que está indo muito para esse lado progressista, socialista forte, tá? Estados Unidos também, tá? Não se enganem. Eu diria que hoje Texas e Flórida são os melhores estados para você pensar em morar nos Estados Unidos, a não ser que você queira essa cultura. Se você gosta do socialismo, etc., então é perfeito o resto do país e é perfeito o Canadá. Aí eu diria mais para vocês, hoje estados como Nova York já está bloqueando um pouco porque não está aguentando, mas a Califórnia, se você entrar ilegal na Califórnia, você tem inúmeras facilidades para viver lá. Só que você vai encontrar inúmeros problemas lá também, tá?
Pesquisem que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o Canadá ele tem um sistema de tributação como o Brasil, tá? Ele tem ótimas oportunidades de trabalho e as condições de imigração para o Canadá, elas são mais, para o brasileiro, elas são mais fáceis do que para os Estados Unidos, tá? Porém, é um país que também tem um custo de vida mais alto e necessita ter um mínimo de entendimento quanto à língua para você poder trabalhar lá, o inglês, etc. Você tem que ter uma noção e vai ter que aprender. Então, ela está com uma onda de progressismo bem elevada na maioria dos grandes centros, tá? Então, cuidem com isso. Se você não gosta dessa cultura progressista, se você vai com família e não quer que seus filhos aprendam ideologia de gênero na escola, esse tipo de coisa, o Canadá não é o lugar para vocês, tá? Então, igualmente, como nos Estados Unidos e na Europa, a inflação está corroendo muito os salários de lá. Então, mesmo assim, é muito melhor que o Brasil. Tá? Mas, por exemplo, quem ia para os Estados Unidos há 10 anos, 15 atrás, guardava muito mais dinheiro do que consegue guardar hoje. O salário está tendo um poder de compra menor por causa dessa emissão de moeda desenfreada que está causando a inflação. Tá? Outro país que é muito procurado é a Austrália. Tá? Para vocês terem uma noção da localização da Austrália, eu vou diminuir o zoom. Ela está exatamente do outro lado. Aqui nós temos o Brasil, aqui está a Austrália. Ela fica próxima aqui da Indonésia, Malásia, mais ao sul do Japão, tá? Tem a Nova Zelândia, aqui também é uma opção. Então, a Austrália, nós não podemos esquecer que a Austrália é conhecida pela sua qualidade de vida incrível e oportunidades de emprego, especialmente no setor de tecnologia e saúde. E muita gente vai para estudar inglês na Austrália, e estudar mesmo, e acaba morando. Ela é um país que aqui no centro ela é muito desértica, ela é habitada mais nos litorais, tá? Melbourne, Adelaide, Sydney, são as principais cidades aqui da Austrália. A documentação e os vistos, ele tem uma certa dificuldade para conseguir. Eles andam muito restritivos, principalmente ultimamente. E é muito comum as pessoas irem com visto de estudante. É bem distante do Brasil, como eu falei no início, então torna caro as viagens de ida e volta. E também eles têm um imposto territorial, que no caso favorece um pouco para quem tem renda de fora ali. Tá? Agora nós vamos então passar para um outro lugar que tem muita procura, que é a Europa. Tá? Então, aqui nós temos o mapa dela aqui, tá? Então, a Europa tem países como Portugal, Alemanha, França, Espanha e Itália, que são escolhas frequentes, sem falar no Reino Unido e a Irlanda, tá? Então, eles oferecem desde facilidades de língua, como, por exemplo, Portugal, até sistemas educacionais e de saúde de primeira linha. Porém, eu vou fazer uma observação. Essa coisa do sistema social europeu, ele está entrando em ruína. Já está tendo muita reclamação com o sistema público de saúde, muita reclamação com o sistema de ensino, e aí também, tá? Além de eles ter, eu separo um pouco o Reino Unido e a Irlanda, porque ele tem um sistema tributário diferente do resto da Europa, mas ele tem alta carga tributária, ele não é imposto territorial, ele é imposto por residência, então vocês vão pagar impostos das receitas mundiais de vocês. E a carga tributária da Europa está entre as maiores do mundo. Tá? A França mesmo, você paga 60% praticamente de imposto. E já não está mais tendo as mesmas condições que tinha antes. A Europa está enfrentando muitos problemas na questão de ameaça de guerra com a Rússia e de problemas sociais. O progressismo tomou conta da Europa, então essa questão de liberdade está sendo muito cerceada. Ela está enfrentando muitas manifestações e eles estão passando por um momento bem difícil. Mesmo assim, muita gente procura a Europa, muita gente quer a qualidade de vida que tem lá, muita gente acaba tendo, através do emprego, trabalhando, conseguindo ter uma qualidade de vida infinitamente melhor que a do Brasil. A porta de entrada principal da Europa para o brasileiro é Portugal, por facilidades de língua e pelo acordo que tem entre Portugal e Brasil, que facilita muito o visto. Você pode chegar lá sem ter trabalho, é um visto especial que você vai procurar emprego. Só que o resultado disso é que tem muito brasileiro morando na rua em Portugal, muito brasileiro desesperado. E isso criou um problema muito sério de repulsa dos portugueses contra o brasileiro. Os portugueses não aguentam mais os brasileiros e está criando um ataque muito forte. Foi muito brasileiro com esse tipo de visto lá, sem condições nenhuma de estar lá. Eu vi depoimentos de pessoas que chegou lá 2, 3 dias e estava tendo que morar com a família, com criança, no carro. Tá, em carro abandonado, porque não tinha dinheiro para pagar. Os aluguéis são caros, é tudo em euro. Então, multiplique por 5, 5,5 o que vocês precisam de reais lá e é mais caro que o Brasil. Então, o salário é alto, mas o custo de vida também é alto.
Então, precisa de preparação para ir para lá, tá? Cuidado com aventuras. Já foi o tempo que você chegava lá e tinha emprego sobrando. Eles estão com uma imigração muito forte de África, de países ali desses Irã, muçulmanos. Então, essa gente entrou e tomou conta desse trabalho mais simples, mais pobre. Então, não está com sobra de trabalho. Eles estão com alto índice de desemprego nesses países. Aí também tem a questão do Reino Unido e Irlanda, e no caso a Irlanda tem aquele visto de estudante que você pode trabalhar. Então, se eu quero trabalhar, claro, você vai precisar de um dinheirinho a mais para chegar lá. As passagens são mais caras, o custo inicial de vida, de aluguel, tudo é mais alto. Você não pode ir sem nenhum centavo no bolso, atravessar a fronteira e ir, tá? Mas é muito mais fácil na Irlanda, porque você pega um visto para estudar, você se matricula para estudar inglês e você tem o direito de trabalhar lá. Então, é uma oportunidade. Então, para quem que vai morar lá? Para quem quer uma qualidade de vida melhor, tem que ter um dinheiro para as passagens, para chegar lá. Muita gente vai antes, consegue o trabalho e depois leva a família. É o mais indicado se você não tem condições diretas. Já aviso, Portugal está bem complicado hoje, né? Então teria que pensar numa outra alternativa. Então, quais são os motivos para morar? Mesmo nos Estados Unidos e Europa, isso vale também. São salários em moeda forte, né? Porém, o emprego está saturado, como eu falei. Vocês vão conseguir empregos mais simples, né? Principalmente em lugares como Portugal, né? Já falei isso, né? E eles estão com altos índices de desemprego. Muitos brasileiros estão morando na rua em Portugal, tá? Impedindo ajuda para retornar. Então tem que ter muito cuidado. Novamente, para quem é contra a cultura woke, o progressismo, a Europa já deve ser descartada de cara. Alguns países têm isenções temporárias para nômades digitais, porém na prática não é tão vantajoso, tá? O custo de passagens para ir lá é sempre alto, então precisa ter esse capital inicial e tem os acordos, tá? Países como Portugal, eles têm um acordo com o Brasil com facilidade muito grande de poder estar na Europa. Mas quem foi no início teve mais chance, agora está muito saturado. Então, a Irlanda e o Reino Unido, vocês vão ter a vantagem das tributações, etc. Então, eles têm as mesmas características. E a Irlanda é uma das maiores rendas per capita da Europa, tá? É um dos melhores lugares para ir. Claro que o clima aqui da Irlanda, do Reino Unido, não é dos melhores, né? Para quem não gosta de frio, tempo nublado, não é um bom lugar para ir. Eu sei que muita gente está esperando os países da América Latina, mas antes deles eu quero falar de alguns países alternativos. Então eu vou passar aqui, eu estou de novo aqui na Europa, só que eu vou olhar mais para cá, tá? Então, principalmente para quem pensa fora do convencional, ou para alguém que está querendo fazer um intercâmbio cultural muito diferente, ou está procurando um lugar que tenha menos concorrência, que você vai conseguir um emprego mais fácil, só que tem menos gente indo para lá, é óbvio que tem os motivos, tá? Então, existem alguns países do leste europeu, como Polônia, Estônia, Geórgia, tem alguns países da Ásia e até do Oriente Médio que podem surpreender assim, de forma positiva, né? Então, o leste do país tem muita gente que fala da Estônia pela questão tributária, tá? A Polônia, que está aqui, a Geórgia, que está aqui, também tem uma condição muito boa de vida hoje e de tributária para quem for, tá? Só que tem um problema desse lugar que hoje está difícil de indicar, que se chama a Rússia aqui. Eles estão sob uma ameaça constante de invasão, de guerra, de conflito. E isso, por mais que algumas pessoas não acreditem, isso pode escalar e pode acontecer sim, tá? Principalmente a Geórgia. A Rússia tá assim, ó, louquinha para tomar de volta a Geórgia. Então a Geórgia corre sérios riscos aqui de ser novamente invadida. Então, apesar de hoje você olhar a nível de social, trabalho, de condições bom, ela se torna muito complicada de ir, tá? E esses países aqui têm um clima bem difícil, tá? É um clima bem frio, bem neve. Vocês vão ter trabalho, vocês vão ter uma renda boa, mas precisa de muito cuidado quanto a isso, tá? Depois, tem algumas outras opções que é aqui na Ásia, que aí tem os Emirados Árabes, na questão tem também Catar, Dubai, que é uma opção boa, mas é para quem tem mais dinheiro, vou ser bem sincero, tá? Você sair de lá, vir do nada aqui, não é tão fácil. E também tem a questão da cultura, tá? E aí nós temos algumas pérolas aqui que a gente pode citar aqui por exemplo, tem gente que fala muito das Filipinas, que tem certos problemas, mas é uma cultura totalmente diferente. Mas tem a Tailândia, que algumas pessoas falam também, eu não iria no caso, né? Mas tudo bem. A Malásia, Singapura. Singapura, o problema é que é muito caro para você ir, tá?
Singapura, ela é uma das cidades mais ricas do mundo, tem muito trabalho, mas o visto não é fácil e é caro. A Indonésia, toda essa região aqui, é uma coisa alternativa, uma coisa de contato com culturas diferentes. Então, é uma opção que algumas pessoas têm. A Coreia do Sul está sendo muito bem falada, mas tem a barreira da língua. É um país que está enriquecendo muito. Todo mundo que está indo para lá está se surpreendendo com a qualidade do país, mas tem sempre a eterna ameaça de guerra aqui. Outro país que nos últimos dias facilitou, é momentâneo isso, tá? Está facilitando a entrada de brasileiros, facilitou um pouco, né? É o Japão. O Japão é um lugar que tem bastante trabalho, eles estão com uma população muito envelhecida, então eles precisam de uma mão de obra mais nova e um trabalho melhor, tá? Então aqui são algumas alternativas, caso você queira pesquisar e ache que serve para você, você pode dar uma olhadinha nessas opções aqui mais a fundo, né? Mas agora vamos para os lugares que está sendo uma procura muito grande dos brasileiros, que é a América Latina. E com destaque para 3 lugares que eu vou falar com um pouco mais, tá? Um é o Panamá, Uruguai e Paraguai. São os lugares que estão sendo muito falados e procurados pelos brasileiros. Panamá, no caso, está na América Central. E aí tem umas opções que correm por fora, como o Chile. O Chile tem uma cidadania muito boa, com visto E2, ele tem um sistema tributário um pouco mais pesado, tá? Mas o Chile corre sempre por fora e é uma boa qualidade. Muita gente está falando da Argentina, mas a Argentina precisa ver como que vai ficar, porque a economia dela está muito complicada ainda. Se você quiser fazer um visto na Argentina, eu tive informações que custa em torno de R$ 400. É um dos mais baratos para você ter um pedido de residência, tá? Não a cidadania. Mas aí vamos partir para os 3 principais que está sendo as maiores procuras para o Brasil. Então, o primeiro deles é o Uruguai. Ele fica bem aqui ao sul do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos falar dele primeiro. Então, talvez seja a residência mais fácil e barata dos 3, porque você já faz direto a residência permanente. Porém, tem o custo de vida um pouco mais alto. Você precisa vir aqui fazer a entrevista. A procura está sendo tão grande que está demorando de 6 a 8 meses para conseguir marcar essa entrevista agora. Antes era uma questão de meses, você já tinha essa residência. Vantagens, né? Não precisa morar no país. Você tem que entrar a cada ano para garantir de não perder essa residência. Então eu posso fazer ela e não preciso vir morar aqui. Já no caso da residência fiscal, você precisa morar pelo menos 183 dias por ano. Tem uma maneira de não fazer isso com investimento, investindo $1 milhão no imóveis, aí você precisa passar 3 dias por ano só, tem algumas coisas diferentes assim. Então, aí é para quem tem mais condições, mais dinheiro, tem essa possibilidade, né? Então, a vantagem é que você não precisa morar no país, né? E tem uma excelente qualidade de vida, tem uma qualidade de vida compatível com a europeia. Só que o custo também é o mais alto da América Latina, tá? Ele tem algumas medidas que comentam que ele chega a ter o custo de vida em alguns lugares maior do que na Europa até. Então tem os dois lados da moeda, tá? Principalmente algumas regiões aqui embaixo, né, em Punta del Este, etc., que é de altíssimo padrão. Em contrapartida, ele tem o imposto mais alto desses 3 que eu vou falar, tá? É 26% o imposto de consumo. Então ele tem impostos altos, apesar de ser territorial. Você não vai tributar o que vem de fora, exceto aquilo que eu já expliquei lá em cima no vídeo, tá? Que é o imposto sobre juros e dividendos. Ele é um país pequeno, com apenas 3,5 milhões de habitantes, com vida calma e pacata. Não esperem agito no Uruguai. Isso gera um outro problema também. Você pode empreender, ele tem facilidades mais do que o Brasil, mas ele não tem um mercado muito grande, certo? Ele tem um mercado restrito e por ele já estar muito estruturado, ele já tem praticamente tudo que eles precisam. Então, se você for empreender alguma coisa, nesse sentido dentro, assim, eu quero uma pequena empreendimento, vou fazer um barzinho, um restaurante, prestar algum serviço, você tem que ele já tem que ter algum diferencial muito grande, senão não vai vir. Ele é muito bom assim para empreender se você tem uma condição financeira melhor, porque ele tem grandes possibilidades nas zonas francas, tá? Mas aí nós estamos falando grandes empresas de importação e exportação e para um público que tem mais dinheiro. O Uruguai ele é muito visto, tá? Sim, ele serve para você que vai pegar a sua família. Você vem por terra mesmo, você não precisa ter passagem aérea. O custo de fazer a residência, não a cidadania, ele é curto. Você pode fazer a cidadania de forma rápida. Se você é um casal, em apenas 3 anos morando ali, você pode pleitear a cidadania uruguaia, tá? Se não é 5 anos. Então, ele é uma facilidade de você vir a ter a própria cidadania uruguaia morando ali, certo? Você vai ter um emprego com uma condição e um salário melhor,
Só que também ele não dá para vir, por exemplo, 100 mil pessoas e vir para lá vão ficar desempregadas. Não tem estrutura para receber muita gente assim, tá? Como outros países. Então tem que ter um certo cuidado. E você vai ter uma vida melhor se você conseguir esse emprego, porque você vai ter um salário mais alto com um custo de vida mais alto. Ele é um país mais liberal, então ele é bem liberal nesse sentido, então tem que ter esses cuidados. Mas ele é muito procurado porque tem bastante dinheiro, porque ele tem programas bons para milionários levarem o dinheiro ali, ter essas grandes empresas de importação e exportação, empresas do mercado financeiro, como bancos, etc., que lidam com isso, ele é muito vantajoso. Então ele é um país muito olhado por quem tem bastante dinheiro, é uma opção muito boa dentro da América do Sul, tá? É um país extremamente seguro e bem estruturado nesse ponto. Então, é ideal para quem tem uma condição financeira melhor, eu diria assim. Você tem mais dinheiro, você tem uma condição financeira melhor, o Uruguai é um dos melhores desses três, tá? Talvez o Panamá por outros motivos, mas o Uruguai tem uma das melhores estruturas. Aí vamos passar para um segundo que está tendo muita procura, está sendo um queridinho de todo mundo. É um dos países mais falados ultimamente, que é o Paraguai. E o Paraguai, vocês podem ver aqui o mapa dele, tá? E eu já vou dar um zoom, porque essa metade do Paraguai, de Assunção para lá, a maioria da população mora nessa parte do Paraguai aqui, ó, tá? Que é dividida ali pelo rio. Nesse setor aqui mora a maior parte da população do Paraguai. Então, ele tem um imposto territorial ideal para quem tem negócios online, trabalha à distância, porque você não paga imposto zero. Você faz um trade, se você faz esse tipo de coisa, se você tem comércio eletrônico e mora ali, seu imposto é zero. Antigamente você chegava e fazia como no Uruguai, a admissão permanente direto, tá? Então você pegava a residência permanente. Agora não. Agora você tem que fazer uma residência provisória e depois refazer todo o processo para ter a permanente, tá? Então você vai ter dois gastos. Eu já vou até dizer assim, o custo para fazer por pessoa, ele gira em torno de 800 a 1.500 dólares. Depende se você vai fazer sozinho, se você vai ter assessoria. Então, você tem que saber que se você vai morar no Paraguai regularizado, quiser ter as coisas tudo certinho, você vai ter que ter esse gasto por pessoa. Não é só chegar, vou atravessar a fronteira e está tudo feito. Não, isso eu estou falando para fazer tudo certinho. Então, só cuidado agora no Paraguai. Se lembrem, se vocês forem pesquisar, pesquisem bem se vocês forem contratar uma assessoria, ou se vocês forem... Tem muita gente dizendo assim, não, me dá 100 dólares aqui, eu te consigo os documentos. Só que lembrem do Ronaldinho Gaúcho. Ele chegou lá em Assunção com um passaporte. O cara entregou para ele um passaporte para ele entrar paraguaio. E ele achou que tinha conseguido só pagando. E ele ficou 6 meses preso lá, sendo o Ronaldinho, tá? E ele só foi liberado porque a justiça compreendeu que ele foi enganado, que ele não teve a intenção, que ele achou que realmente podia fazer daquele jeito. Mas tem pessoas presas até hoje que foram as que venderam o passaporte e enganaram ele, tá? Então, cuidado, o Paraguai não é uma terra assim sem lei, tá? Apesar da fama, a coisa não é assim no Paraguai. Então, existe a possibilidade, sim, do visto direto por investimento, mas tem que investir 70 mil dólares, né? E tem que confirmar isso bem direitinho, porque como tudo isso mudou agora nesse último ano, o ideal é consultar um advogado para fazer isso e um contador local e fazer as coisas corretamente. Vantagens do Paraguai: a tributação é muito baixa, é 10% sobre renda e sobre IVA, e sobre as empresas também. Só que ainda assim, se você ganha o salário lá, esses 10% você abate muitas despesas que você tem. Então, é 10% praticamente sobre o que sobra, né? É um país extremamente conservador e de direita. Então, caso você pense em ir para o Paraguai para buscar trabalho sem condições e você não encontrar, não pensa que você vai ter auxílio do Estado para nada. Aí você pensa em ir para os Estados Unidos, principalmente para a Europa. Europa você tem muito auxílio. Paraguai não. Europa você tem auxílio se tiver com a documentação correta. Se você for ilegal, você não tem auxílio nenhum. Então, uma enorme quantidade de europeus estão fazendo a documentação no Paraguai já. E um grande número já morando. Tem 3 cidades de alemães, para vocês terem uma ideia, já no Paraguai. Eles fundaram essas cidades, elas estão crescendo muito, tá? Só de alemães. E como eu falei dos alternativos do leste europeu, muitos cidadãos do leste europeu estão vindo para o Paraguai fazer a documentação. Segundo advogados ali de Assunção, o maior número de pedidos de residência está sendo desse pessoal do leste da Europa, tá? E de europeus, como alemães e outras nacionalidades, mais do que de brasileiros. Então, é um país que está sendo muito procurado por ser um país extremamente conservador, uma população que ela é muito cristã,
Então, se você tem pensamento contrário a isso, se você acha que o Estado tem que te ajudar, etc., não procure o Paraguai. O Paraguai, se você não tiver emprego, você tem que se virar. E muita gente está indo com essa ideia errada do Paraguai também. Eu já vi depoimentos assim de pessoas que foram casal com filho e sogra, e pelo que eu vi no depoimento, uma criança de 1 ano e 4 meses. Eles foram com dinheiro, eles estavam na sexta-feira e tinham dinheiro para pagar a moradia só até segunda. E eles acharam que iam fazer sanduíche, etc., vender água no microcentro ali, e iam viver, porque o paraguaio se vira. Só que não são só eles que fazem isso. Eles são estrangeiros, estão fora. E tem muita gente que faz isso, muita gente que já vende. Então eles não iam chegar ali do nada, sem conhecer a cultura, sem saber como é que é, e conseguir sair vendendo e ganhar dinheiro e sobreviver. Não, o salário no Paraguai também, é muito importante falar isso, o salário mínimo no Paraguai é maior que o do Brasil. Porém, muita gente não ganha o salário mínimo. Você tem só 15 dias de férias por ano. As leis trabalhistas, o custo para a empresa é muito menor, então você tem muito menos assistência. Então, vocês precisam saber disso antes de querer, eu vou abandonar tudo sem um centavo no bolso, vou pegar minha família e vou para lá. Não é tão simples, tá? Tem gente que consegue estar bem, mas tem muito problema. Não pense que é assim tão simples, tá? Então, ele tem um custo de vida mais baixo que o do Brasil, em média, só que está subindo bastante pela procura por brasileiros, a região de Cidade do Leste. Quem está acompanhando vê que os aluguéis estão aumentando mês a mês, tá? Antes, se você pagava R$500, agora já está beirando a 1.000. Então, está tendo por causa da lei da oferta e da procura. É excelente para você montar fábricas e exportar usando a lei da maquila. Quem tem indústrias no Brasil está montando indústrias no Paraguai. Você tem uma série de isenções para importar equipamentos e matéria-prima. Você faz, e se você exportar isso para outro país, você paga somente 1% de imposto. Então, é um país que está se industrializando e crescendo muito. Acho que perde só para o Panamá no índice de crescimento pelo PIB, né? Então, tem algumas fontes que dizem que em 2023 a população chegou a 7,5 milhões de habitantes. Então, você tem um mercado muito maior, por exemplo, que o Uruguai. Só que assim, tem muito para crescer. O Paraguai tem uma infraestrutura, parece o Brasil dos anos 80, ele tem uma infraestrutura muito ruim, tá? Tem boas estradas, já tem boas estradas, mas nas cidades, comparado, por exemplo, às grandes centros e cidades boas do Brasil, a infraestrutura é muito inferior. Então não se enganem, o Paraguai está sendo uma excelente opção. Foi uma das minhas escolhas para fazer a documentação, eu não moro lá ainda, mas eu já tenho essa documentação, mas ela não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é o Canadá. Então não se iludam com isso, não achem que vocês estão indo para a Europa. Vocês têm que ir com a cabeça que estão na América Latina. É um país mais seguro que o Brasil, muito mais seguro. Eu não encontrei fontes assim, existem fontes que são muito distorcidas. Uns dizem uma coisa, outras a comparação, tá? Eu achei muitas divergências, mas eu já vi reportagens mostrando que ele era o terceiro país mais seguro da América Latina. Perdia para Uruguai e Chile. Porém, se tirar as cidades que fazem divisa com o Brasil, principalmente a Cidade do Leste e Pedro Juan Caballero ali, o Paraguai passaria a ser o segundo país mais seguro da América do Sul. O Panamá também é bem seguro, Costa Rica é bem seguro. Então, da América do Sul. Só que o que estraga o Paraguai são as divisas com o Brasil. Tá? A violência do Brasil acaba entrando um pouco no Paraguai ali também. Mas mesmo assim, é muito mais seguro do que o Brasil. Isso não vamos ter a menor sombra de dúvidas disso. Então ele é ótimo para quem precisa estar perto do Brasil também. Quem quer escapar dessa cultura progressista e socialista, o Paraguai é uma ilha de conservadorismo dentro da América do Sul. Tá? Tem baixíssima carga tributária, principalmente a de renda, e se vier do exterior tua renda, então melhor ainda. Tá? E ele não exige que você more ali para ter como o Uruguai, você pode ter essa residência e não morar ali. Você pode ter a residência fiscal e a residência legal no Paraguai, tá? Qualquer cidade, você pode ser um nômade digital, etc., e viajar pelo mundo. Você tem a residência fiscal aí, você vai ter que ter um apartamento alugado, mas toda a sua renda que você declarar aqui de fora não vai ter imposto, tá? E você pode fazer suas viagens e ter o Paraguai como base. Aí tem o Paraguai e o Panamá, que são as duas opções que são semelhantes. Então eu vou falar isso de novo porque me chocou muito ver alguns depoimentos de pessoas que estão indo para o Paraguai. É claro que eu não moro ali ainda, eu tenho muita pesquisa, mas vocês têm que levar em consideração não o que eu falo, a opinião de outras pessoas,
O ideal para qualquer pessoa que vai se mudar é ir para o local. É conseguir ir, passar um dia, um mês, uma semana, ver o local, sentir. Porque a sensação que o local transmite para qualquer pessoa é diferente sempre, tá? Então, eu vou repetir isso, sair do Brasil com a família para mudar e procurar emprego precisa ser muito bem estudado. O Paraguai carece muito de infraestrutura, né? E não tem tantas oportunidades assim. Se você é formado em coisas de tecnologia, o Paraguai está muito atrasado nisso ainda. Você não vai ter tantos empregos e os salários não são tão altos pelas informações que eu vi, tá? Então, se criou uma fama de que que dá para se virar dentro do Paraguai. Então, tendo visto muitos grupos assim, pessoas falando passando dificuldade, pois chegam no Paraguai achando que dá para se virar, vender qualquer coisa no microcentro ali do Estado do Leste e vai viver bem. Não é bem assim. Você tem perfil para ser vendedor, você tem perfil, você não vai chegar lá e dizer assim, me ajuda, que eu estou precisando. O paraguaio não ajuda, o paraguaio ele se vira. É diferente, é uma cultura diferente, é uma língua diferente. Então pensem bem, se vocês vão vir com a família. Se você vai vir sozinho, vai arriscar, ótimo, arrisque qualquer coisa. Mas filhos, mulher, pense nos outros também. Não faça essa aventura que eu estou vendo muita gente fazer. E tem muita gente ali no YouTube vendendo o paraíso. Não é o paraíso. Como qualquer lugar, tem qualidades, coisas boas e problemas. Vocês têm que escolher com consciência. Isso vale para qualquer lugar do mundo, tá? O pessoal que está lá, principalmente quem quer vender serviço junto, etc., vai fazer vocês comprarem. E eles são certos em fazer isso, tá? É o ganha-pão deles. Mas não é bem assim, tá? Pensem bem. Outra coisa que o Paraguai não é cidade de leste. Os índices de violência do Paraguai seriam muito menores, como eu falei, sem as cidades com divisa do Brasil. Então, tanto o interior quanto a capital ele tem condições de vida e infraestrutura melhor que cidade de leste. Em matéria de infraestrutura, elas são mais calmas, mais limpas, mais tranquilas e mais seguras, certo? Então, Cidade de Leste tem a vantagem que você está do lado do Brasil. Você pode vir para Foz, você pode ir num cinema, se você não se adaptou ainda com o espanhol, etc. Se você tem que vir para o Brasil visitar a família seguidamente, você está mais perto. Se você tem algum trabalho que uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, você precisa pegar um voo interno ali no Brasil, você tem o aeroporto de Foz ali do lado. Então, tem essas vantagens. Se você trabalha com esse comércio, lidando com brasileiros, tem essa vantagem. Agora, a qualidade de vida é melhor fora de Cidade de Leste. Isso, pelo que eu fui para Cidade de Leste, fiquei vários dias ali e assim eu não gostei da infraestrutura. Eu gostei de muitas coisas, muitos detalhes do Paraguai, mas não gostei da infraestrutura. Então eu moraria em Cidade de Leste pela necessidade de ter o contato direto e ainda depender de algumas coisas com o Brasil. Se eu não tivesse isso, eu ia preferir Assunção, que é uma cidade maior, ou uma cidade que é muito bonita e boa de morar, é Encarnação. Claro que vocês teriam que morar aqui pensando em ter renda de fora, tá? Vocês trabalham online e não precisam ir. Encarnação é um excelente lugar. Tem uma ponte que liga para essa cidade, aqui Posadas aqui, que é na Argentina. É uma cidade bonita. Isso aqui não é mar, tá? É rio, mas tem as praias de água doce aqui. É uma cidade muito procurada, muito bonita e muito bem falada do Paraguai. Outra questão do Paraguai que é forte é o agronegócio. Então, se você lida e trabalha com agronegócio, você encontra terras ainda com preço bom e você está num país onde o agricultor não é perseguido, onde o governo não é contra o agricultor. Muito pelo contrário. Então, você tem grandes possibilidades no Paraguai. Então, agora vamos passar para o terceiro país que está sendo bem procurado na América Latina, que é o Panamá. O Panamá, na verdade, ele é aqui o famoso Canal do Panamá, né, que ele liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. O Panamá tem algumas vantagens, tá? Porém, vamos começar falando de um detalhe muito importante. Dos 3 países aqui, é o custo mais alto de todos para fazer a documentação, exceto se você for aposentado e tiver uma renda de mais de $1.500 de aposentadoria. O Panamá tem um programa muito bom para aposentados, que você já pega direto a permanente, tá? Que é a residência permanente, não tem aquela provisória que tem que fazer depois a permanente, depois de um prazo, só que você não pode trabalhar lá, tá? Você pode até ter uma empresa, alguma coisa assim, ou trabalhar de fora, trazer o dinheiro sem impostos, mas o visto de aposentado não dá direito a trabalho no país. Então, ele é o custo mais alto de fazer a documentação e ele tem maiores dificuldades impostas no controle para ir. Eles estão filtrando muito quem vai. Eles querem pessoas que agreguem e levem condições e dinheiro para lá, tá? Isso vai acontecer com o Paraguai também, vai ficar cada vez mais difícil.
Isso já vai acontecer com o Uruguai. Se preparem que vai ficar mais caro fazer a documentação. E como está tendo a procura, eles começam a dizer, opa, eu quero gente que venha para cá trazer riqueza para o país, produção, ou gente capacitada, com curso superior, que vem trazer conhecimento, montar algum negócio. Eles não precisam de pessoas para trabalhar apenas. O Paraguai tem muita mão de obra, sabe? Tem um povo que tem muita mão de obra mais simples. Então, eles precisam trazer riqueza. Essa dificuldade vai ser para todas. Ele é um imposto territorial também, que não cobra rendas externas, que é um dos melhores para viver, e ele é o menor IVA de todos, é 7% apenas, e em muitas coisas da alimentação é zero, tá? Ele tem um imposto igual da Flórida, dos Estados Unidos ali, é um imposto extremamente baixo. Então, o custo de vida, compra de veículos, compra de tudo é extremamente barato, é um custo dos Estados Unidos, né? Ele tem um clima muito quente, tá? Porém, ele tem alternativas, que são as montanhas, que tem um clima até frio, tá? É um clima de montanha, para quem quiser viver ali. E ele tem muitas praias. Ele tem tantas praias, essas praias do Oceano Pacífico aqui, que são as mais desenvolvidas, tá? Somente perto da cidade do Panamá, aqui, são praias que são bem desenvolvidas, essa região aqui, ó. E ele tem praias lindíssimas do Caribe, principalmente nessa parte aqui, ó. Aqui é o Mar do Caribe, não precisa nem falar, né? Todo mundo sonha em ir pro Caribe. O Caribe é um mar fantástico e lindo, só que a infraestrutura aqui é ainda bem deficitária. Eles ainda estão crescendo, é um país que está em crescimento. Ele cresce muito. O canal do Panamá passou a ser do Panamá, os Estados Unidos entregou para eles. Eles não têm exército, tem um acordo de proteção, eles têm com os Estados Unidos, tá? Eles não têm moeda, na verdade, eles têm uma moeda que se chama Balboa, panameño, mas ela tem paridade em dólar. A moeda utilizada corrente é o dólar. Então, eles não têm banco central, não tem problema de imprimir moeda. Eles têm algumas regiões, para quem trabalha com importação e exportação, que são zonas free, né? São zonas de isenção total de impostos, que nem nessa região de Colón, e parece que tem alguma outra parte aqui no Panamá. E aí vocês têm toda a facilidade do mundo, né? Porque os navios, a maioria passa por aqui, então para vocês enviarem produtos, ele é um hub de distribuição para o mundo inteiro, inclusive aéreo. A localização deles é privilegiada, tanto que eles são conhecidos como hub das Américas. Tem voos dali para praticamente todos os países, tem voo para Porto Alegre, tem voo para São Paulo, tem voo para a Europa, tem voo para os Estados Unidos. Ele está a 2 horas e meia de Miami de voo, então estrategicamente ele é muito bem posicionado. Porém, assim, ó, ele descarta as pessoas que querem para procurar emprego simples. Não que não possa, tá? Tem muita gente que vai e consegue, mas eles têm muita proteção, tá? Eu tenho que ver exatamente, mas, por exemplo, empregos relacionados à estética, empregos relacionados a manicure, pedicure, eles têm proteção que só o cidadão nato, o panameño nato, que pode ter. Eles estão extremamente favoráveis e muita gente fala, só que eles se tornaram um país caro para ir. É muito mais fácil uma pessoa que tem menos condições e tudo e precisa estar perto do Brasil escolher o Paraguai ou o Uruguai. Como uma terceira opção, o Chile, mas o Chile está meio conturbado. Esse foi um vídeo destinado assim, a esclarecer algumas dúvidas sobre as formas de migrar e o que você precisa. Então, eu optei por fazer a documentação do Paraguai. Mas eu tenho opções também da cidadania italiana, como eu falei antes, que me abre muito leque de opções. Até com um visto E2 americano, se eu montar algum negócio lá, se consegue com um custo muito mais baixo. Agora é importante repetir isso, tá? Cada pessoa tem uma condição pessoal, tem objetivos de vida diferentes, tem uma forma de viver, é acostumada a morar em um lugar que vai impossibilitar a comparação. Então eu posso achar ótimo determinado lugar e outras pessoas odeiam. Então por quê? Porque tem parâmetros diferentes. Tem gente que adora Assunção e tem gente que odeia Assunção pelo estilo de vida, pelo estilo de cultura, por quem a pessoa é. Então, não leve em consideração o que eu falo, o que as outras pessoas falam. Tenha como uma ideia, assistam vídeos assim que são de turismo mesmo, que a pessoa mostra a cidade e, se possível, vão ao local. Né? Ah, mas é a Europa que eu quero ir longe. Você vai ter que arrumar um dinheiro e fazer um turismo. Porque arriscar a sua vida, colocar tudo que você tem e para ir direto lá, sem conhecer, você chegar lá e dizer, meu Deus, eu não suporto estar aqui, e você investiu tudo que tinha para chegar lá, eu não acho viável, tá? Então não vai com a família, vai sozinho, vê, não, aqui vai dar, aqui não vai dar, já muda de ideia, muda os planos, dá um passo para trás. Isso é muito importante. E olhem para o que vocês acreditam e para a cultura.
Porque não achem que vocês vão ir para um lugar. Se vocês são contra determinado tipo de vida, estilo de vida, ou se vocês são conservadores, não vão para um lugar progressista demais, que vai dar problema. Se vocês querem que seus filhos... Não, eu quero que meu filho... Eu sou progressista, eu quero que meu filho estude e essas pautas eu concordo. Então, não vai para um Paraguai que é extremamente conservador. Vocês têm que entender quem vocês são e escolher o lugar. Eu não julgo quem está certo e quem está errado, mas vocês têm que entender, vocês não vão para um lugar e vão mudar esse lugar. Vocês estão indo para um lugar e vocês têm que se integrar a ele. O lugar não vai se adaptar a vocês que têm que se adaptar ao lugar. E muito cuidado com a imigração ilegal, pois para cada história de sucesso que alguém conta para vocês, tem centenas de histórias de fracasso para quem vai ilegalmente. E vocês não vão ficar sabendo disso. Então, estar em outro país de forma ilegal pode gerar um problema e um risco imenso, né? Porque se você está no Brasil e dá algum problema, você tem a proteção do Estado, você é cidadão daquele Estado, mesmo que o Estado fale muito nisso. Agora, se você não é, e você tiver problemas, você não vai ter apoio nenhum. Então, morar fora é uma grande decisão, que ela é cheia de desafios e recompensas. Então, mas aí comentem abaixo se vocês ficaram com alguma dúvida e se inscrevam no canal se não são inscritos, né? Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para ajudar esse canal aqui, para ver se eu consigo agora gravar mais vídeos sobre esses temas e os outros que eu estou devendo para o pessoal também. Valeu, então, até o próximo vídeo.